Quando a gente pensa no Brasil colonial, geralmente a imagem que vem à cabeça é do litoral. Navios chegando, cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro se desenvolvendo. Mas o Brasil que conhecemos hoje, continental e profundo, com cidades no sertão, no interior da Amazônia, no meio do Cerrado. Esse Brasil não nasceu de um dia para o outro. Ele foi desbravado, invadido, percorrido por expedições que atravessaram matas fechadas, enfrentaram rios caudalosos e entraram por territórios desconhecidos, pelo menos desconhecidos para os portugueses. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. As entradas, as bandeiras e o processo de interiorização do território brasileiro durante o período colonial. Antes de mais nada, vale a gente entender o contexto. Lá no início da colonização, entre os séculos XVI e XVII, o foco de Portugal estava todo no litoral. Era ali que estavam os engenhos de açúcar, os portos, a comunicação com a metrópole e, claro, os lucros mais rápidos. O interior era uma espécie de terra incógnita para os portugueses, embora já fosse densamente povoado por diversas etnias indígenas. Mas, como a exploração econômica da colônia foi crescendo, o interesse em conhecer e dominar o interior também cresceu. E foi aí que começaram as primeiras expedições organizadas, as entradas. As entradas eram expedições oficiais, organizadas pelo governo português, com o objetivo de explorar o interior em busca de riquezas, conhecer o território, tentar encontrar ouro, pedras preciosas e, é claro, capturar indígenas para o trabalho forçado. Essas entradas seguiam caminhos mais previsíveis e muitas vezes contavam com o apoio da igreja, especialmente dos jesuítas. Era o braço da coroa esticando seus limites. Eram como as primeiras sondas portuguesas em direção ao coração do território. Só que as entradas tinham muitas limitações. Por serem oficiais, precisavam seguir ordens, respeitar hierarquias e nem sempre tinham flexibilidade. Com o tempo, foram sendo substituídas, ou melhor, eclipsadas, por um outro tipo de expedição, bem mais agressiva, improvisada e muitas vezes ilegal: as bandeiras. E aqui a coisa muda de figura. As bandeiras eram organizadas por particulares, principalmente a partir de São Paulo, e tinham objetivos variados: capturar indígenas para escravização, caçar ouro e pedras preciosas, explorar o sertão, encontrar rotas comerciais e até destruir quilombos. Os bandeirantes não estavam seguindo ordens do rei, estavam atrás de lucro. E para isso, faziam o que fosse preciso. Muitos dos bandeirantes vinham da região da capitania de São Vicente, onde o acesso às riquezas era mais difícil. Como os melhores engenhos estavam no Nordeste, os paulistas precisaram se virar. Foi assim que começaram a olhar para o interior. E, veja bem, esse pessoal era duro na queda. Acostumados à vida no sertão, misturados com indígenas e mestiços, falavam o tupi, sabiam andar pela mata, caçar, negociar, tinham armas, cavalos e, principalmente, motivação. Com essas habilidades, os bandeirantes passaram a entrar cada vez mais fundo pelo território, muitas vezes enfrentando tribos, quebrando missões jesuíticas e escravizando milhares de indígenas. Eles justificavam essa violência dizendo que estavam salvando almas ou cumprindo o papel da coroa, mas a verdade é que estavam atrás de lucro. E com isso, contribuíram e muito para a expansão do território colonial português para além dos limites definidos pelo Tratado de Tordesilhas. E é aí que entra um ponto fundamental. As bandeiras, mesmo sendo movidas por interesses particulares e muitas vezes brutais, acabaram sendo um instrumento geopolítico poderoso para Portugal. Na prática, os bandeirantes foram expandindo o Brasil para dentro, para muito além do que pertencia oficialmente a Portugal.
e isso gerou impacto direto nas futuras negociações de fronteiras. Graças às bandeiras, o Brasil conseguiu furar o Tratado de Tordesilhas e garantir um território muito maior do que o inicialmente previsto. Isso foi formalizado depois com o Tratado de Madrid, em 1750, que reconheceu a ocupação, de fato, como critério de posse. Mas vamos voltar um pouquinho. A gente não pode falar de entradas e bandeiras como se fossem a mesma coisa. Embora muitas vezes os termos sejam usados como sinônimos, eles têm diferenças importantes. As entradas, como a gente viu, eram oficiais e muitas vezes tinham um caráter mais exploratório. Já as bandeiras eram privadas, mais agressivas e voltadas para resultados econômicos imediatos. Ambas, no entanto, causaram impactos profundos sobre os povos indígenas. Milhares de indígenas foram capturados, mortos, deslocados, muitas aldeias foram destruídas. As missões jesuíticas, especialmente no sul e centro-oeste, foram sistematicamente atacadas. A resistência indígena foi forte em muitos momentos, como vimos nas guerras guaraníticas, mas o desequilíbrio de forças era brutal e a presença das bandeiras mudou para sempre o mapa humano do interior do Brasil. Mas nem tudo era violência e destruição. As bandeiras também abriram caminhos, fundaram vilas, descobriram minas, organizaram rotas comerciais. Em torno desses caminhos surgiram núcleos urbanos, algumas das cidades mais antigas do interior brasileiro. O ciclo do ouro, por exemplo, que só vai se consolidar no século XVIII, foi antecipado pelas bandeiras de prospecção. E quando o ouro foi finalmente encontrado em grande escala em Minas Gerais, boa parte do território já estava mapeado pelos bandeirantes. Falando nisso, uma das figuras mais famosas do período é Antônio Raposo Tavares, considerado um dos maiores bandeirantes da história. Ele liderou expedições que atravessaram o Brasil de ponta a ponta, chegando até a região do atual Peru. Uma verdadeira odisseia pela selva, enfrentando rios, doenças, ataques e toda a sorte de desafios. Esse tipo de expedição é retratado com frequência em tom heróico, mas precisamos olhar com senso crítico. Junto com a exploração vinha também a violência, a escravidão e o apagamento cultural dos povos indígenas. Outro nome importante é Domingos Jorge Velho, famoso pela destruição do Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Ele foi contratado pela coroa portuguesa para destruir o maior símbolo de resistência negra do período colonial. Essa ação, embora bem-sucedida do ponto de vista militar, é até hoje lembrada como símbolo da repressão contra os movimentos de liberdade. Então, quando a gente fala em entradas e bandeiras, não estamos só falando de exploração geográfica. Estamos falando de uma profunda transformação social, cultural e política do território brasileiro. Foi a partir dessas expedições que o interior começou a ser incorporado à lógica colonial. Povos originários foram empurrados para as margens. Surgiram cidades, estradas, postos militares. A natureza foi sendo dominada, cortada, convertida em recurso. E essa lógica, de certa forma, continua até hoje. A ideia de interiorizar o desenvolvimento, levar progresso, desbravar o sertão, todas essas expressões têm raízes lá atrás, nas entradas e bandeiras. É o mito do colonizador corajoso que se impõe sobre a terra, muitas vezes à custa de quem já vivia ali. Um mito que moldou a identidade brasileira e que ainda hoje aparece em discursos políticos, filmes, literatura e até no imaginário popular. Mas também é importante reconhecer a complexidade dos sujeitos históricos. Nem todo bandeirante era um vilão sem alma. Nem toda entrada foi um ato de dominação. Havia alianças, trocas culturais, casamentos interétnicos, filhos mestiços que cresceram entre dois mundos. A história é sempre mais cinza do que preto no branco. Hoje, olhar para esse passado com mais profundidade é um exercício fundamental. Não para
cancelar os personagens históricos, mas para entender os impactos reais de suas ações. Saber que a expansão territorial do Brasil tem raízes em ações violentas, oportunistas e, muitas vezes, ilegais, nos ajuda a compreender as desigualdades atuais, as disputas por terra, a invisibilização dos povos indígenas e o próprio modo como o Estado brasileiro se organizou. Além disso, é curioso pensar como essa interiorização acabou definindo o próprio território nacional. Sem as bandeiras, talvez o Brasil tivesse metade do tamanho atual. Por outro lado, talvez tivéssemos preservado mais das culturas indígenas, mais florestas, mais autonomia para os povos originários. É um daqueles dilemas históricos que não tem resposta fácil, mas que merecem ser discutidos. E se tem uma coisa que fica clara depois de estudar entradas e bandeiras, é que o Brasil nunca foi só litoral. Desde muito cedo, havia um movimento interno de expansão, de exploração, de ocupação. E esse movimento, com todos os seus conflitos e contradições, moldou a geografia e a identidade do nosso país. O Brasil se fez no caminho, nas trilhas abertas à força, nas margens dos rios, nas cidades erguidas e sobre aldeias destruídas, e também na resistência de quem não aceitou calado essa invasão. Saber disso não é se envergonhar da história, é entender que ela é feita de escolhas, de conflitos e de consequências. Se você curtiu essa jornada pelo interior da história do Brasil, já deixa seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade e clareza. Se ainda não se inscreveu, essa é a hora. Ativa o sininho para não perder as próximas aulas, porque tem muita história que ainda precisa ser contada. E me diz aí nos comentários, qual personagem ou episódio desse processo de interiorização você gostaria de ver em um vídeo exclusivo? Quem sabe o próximo vídeo não sai inspirado por você. Até a próxima!